Esse é aquele momento que, no instante em que acontece, já entra para a história. Donald Trump fez o juramento, prometeu respeitar as leis e a Constituição americana e se torna o 47º presidente. Retorna ao poder de forma triunfal depois de uma vitória nas urnas, no voto popular e também em todos os 7 estados pêndulo decisivos na eleição. E fala disso no primeiro discurso que fez. Donald Trump falou por cerca de meia hora. Ele destacou justamente a força com que ele volta ao poder depois dessa vitória nas urnas avassaladora. Fez críticas à administração de Joe Biden ali diante do presidente que deixava o cargo, fez várias críticas, diz que os gastos são altíssimos com pouca entrega. Esse foi o resumo do que Trump falou da administração de Joe Biden. Citou, inclusive, por exemplo, questões locais. Os incêndios em Los Angeles, diz que é um país que não consegue combater os incêndios. Falou de saúde, que gasta demais, mas não entrega um serviço de qualidade. Esses foram os pontos das questões locais que estão acontecendo neste momento nos Estados Unidos, que Donald Trump citou. Mas os pontos que, claro, repercutem no mundo inteiro são os pontos mais polêmicos e os pontos que podem, de fato, implicar em mudanças, em consequências para a economia de vários países, inclusive o Brasil. Trump prometeu e decretou já um estado de emergência nacional para dar início imediatamente a deportação de imigrantes ilegais no país. São 11 milhões de pessoas. Diz que vai agir imediatamente para que essas expulsões comecem. Falou que acabou aquela política de capturar e soltar, porque atualmente nos Estados Unidos os imigrantes capturados eles têm um tempo para que a justiça decida a situação deles. Também falou sobre o tarifaço, sobre a cobrança de tarifas sobre importações muito mais altas, e isso especificamente pode impactar a nossa economia, uma vez que nós exportamos muitos produtos também para os Estados Unidos, são grandes compradores das mercadorias brasileiras. E em alguns pontos também polêmicos, como o de negar praticamente a existência de pessoas LGBT. Diz que nos Estados Unidos, a partir de agora, só existem 2 gêneros, masculino e feminino, e que não haverá na política americana, da parte de iniciativa do governo americano, qualquer iniciativa de inclusão de gênero ou raça. Estou colocando para vocês aqui, fazendo um breve resumo desse discurso de 30 minutos que Donald Trump fez, mas quem também acompanhou em loco, lá direto de Washington, e já está aqui conosco, é o Eduardo Barão, que já está chegando para a gente fazer juntos esse apanhado, esse resumo do que representa nesse dia 20 de janeiro a posse de Donald Trump. Barão, você já nos ouve? Perfeitamente, Adriana. E você, tá me ouvindo bem por aí? Sim, estou te ouvindo sim. Legal. Maravilha. Então, acabamos de acompanhar aqui a cerimônia no Congresso dos Estados Unidos, né? Você falava agora alguns destaques do discurso de Donald Trump, que era um discurso mais ou menos esperado, principalmente depois de tudo que a gente acompanhou ontem, né? Ele teve aquele discurso para os apoiadores dele aqui em Washington. Havia dúvida, Adriana, se ele ia de alguma forma amenizar um pouco esse discurso diante do que a gente está acompanhando. Afinal de contas, até ontem ele meio que falava para o público dele, né? Agora ele falava para toda uma nação, ele é presidente dos Estados Unidos mais uma vez. E Trump manteve exatamente o mesmo discurso. Agora, a expectativa é que ele siga aonde estão os apoiadores, onde eu falo aqui, nesse momento, na Capital One Arena, porque como a cerimônia foi fechada, está fazendo muito frio hoje aqui em Washington, os apoiadores dele ficaram concentrados no ginásio de basquete aqui, né, na Capital One Arena. Então, ele deve vir para cá ainda hoje. Há expectativa, inclusive, que ele coloque uma mesa no meio aqui do palco da Capital One Arena para assinar todos esses despachos, essas medidas, como se fossem medidas provisórias do Brasil, seriam 100, 200 diferentes áreas. Então, logo no primeiro dia, o Donald Trump já está fazendo justamente o que tinha prometido durante a campanha. O ponto principal nesse início, né, dessas medidas tem a ver com a questão da imigração. A promessa dele é realizar uma deportação em massa, fala-se até em 11 milhões de estrangeiros que vivem por aqui, já determinou a reconstrução daquele Muro do México, vai mandar, inclusive, militares para aquela região, exército para aquela região, para realizar esse trabalho de reconstrução. Também a expectativa começa em operações em massa nas cidades comandadas por democratas, grandes cidades americanas, caso de Chicago, de Nova York, Boston. Então, há uma expectativa de grandes operações das polícias justamente para tentar fazer o que ele tinha prometido, a maior deportação da história dos Estados Unidos. Muitas dúvidas, você falava sobre a questão das taxações
muitas dúvidas de como vai funcionar isso na prática, né? Quais países vão ser taxados, quais não vão ser, se a China especialmente vai ser taxada, o que seria bom, por exemplo, para o agronegócio brasileiro, como aconteceu no primeiro mandato de Trump. Então, ninguém sabe muito bem como vai funcionar isso na prática. Mas é uma cerimônia que foi muito disputada, até porque o espaço diminuiu, né? Você não tem aquela área externa do mall, que a gente esteve aqui juntos, Adriana. Então, estava complicado conseguir um ingresso para entrar nessa área, mesmo aqueles convidados estavam com dificuldade, e a concentração das pessoas que vieram para cá, milhares de pessoas que vieram de diversas partes dos Estados Unidos, que não sabiam muito bem para onde iam, né? A arena ficou lotada, a arena do Washington Wizards ficou lotada, e muita gente está esperando o Trump justamente vir para cá. A dúvida é se ele virá. Ninguém sabe se ele virá, que horas vai vir, está tudo meio no ar. Digamos que houve muitas mudanças nas últimas horas e por isso a posse, principalmente para aquele que está aqui em Washington, que veio do seu estado para cá, ainda está um pouco no ar. Mas as pessoas estão nem aí, estão comemorando mesmo debaixo de frio a volta de Donald Trump ao poder aqui na Casa Branca. Barão, queria que você comentasse também o que você está acompanhando realmente em Washington, quem que você está vendo dessas pessoas que se programaram para ir. Existiu uma expectativa de 200 mil pessoas na capital americana, mas por conta dessa onda de frio que está atingindo Washington, esse número diminuiu. Agora eles estão justamente num ginásio, como você explicava para a gente, mas esse percurso de Nova York até Washington também foi um percurso em que você viu muita gente se dirigindo para acompanhar essa cerimônia de posse. Como é que está justamente o clima na cidade e essa movimentação maior em Washington, que está com segurança reforçada também? Hoje é feriado nacional aqui nos Estados Unidos. Então, tirando a parte onde estão acontecendo os eventos, a cidade está às moscas, está completamente vazia, até porque está um frio de rachar. Quem está na rua é quem está querendo ver mesmo o Trump. Então, são os apoiadores dele que vieram de, sei lá, muitos lugares, né? Eu falei mais cedo, eu estava em Nova York até ontem, e no meu voo tinha muita gente com camisa do Trump, com boné do Trump e tudo mais. Conversei com algumas pessoas hoje, inclusive mais tarde a gente vai ver brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, que vieram de diferentes partes do país para acompanhar justamente a posse. A questão, Frumento, falta lugar. Você imagina que a Capital One Arena é um ginásio de basquete, tem lá 26 mil lugares. Se tem 200 mil pessoas aqui, não cabem todos na arena do time de basquete. Então, o pessoal está disperso. Está pela televisão, vendo também, acompanhando a cerimônia, está andando para lá e para cá, conhecendo a capital americana. Então, teve gente que chegou na Capital One Arena às 4 horas da manhã para conseguir entrar. Então, não é todo mundo que conseguiu entrar, muita gente está lá de fora. Aí o pessoal está pedindo dica para mim, onde eu vou para comemorar a vitória do Trump? Eu falei, não, você quer pegar um resfriado, você continua andando por aqui, senão vai para casa e vê de casa, do hotel, enfim, onde você estiver, porque a chance de você ver melhor é muito mais interessante, de repente, né? Mas é evidente que quem está aqui não está muito preocupado com o frio, não está muito preocupado com esse perrengue dessa mudança do local, está comemorando mesmo a volta de Trump ao poder, já que há uma esperança muito grande desse retorno do republicano. Barão, consegue ficar com a gente mais um instantezinho? Só para a gente colocar no ar agora 2 trechos do discurso de Donald Trump e a gente já conclui com você. Basicamente, se a gente pudesse resumir em uma frase o que o Donald Trump disse, é que ele vai trabalhar para os americanos ficarem mais ricos. E, por exemplo, coloca nessa iniciativa, nessa jornada de tornar os americanos mais poderosos e ricos, o combate aos imigrantes, as tarifas, as importações, para proteger a indústria americana. Então, todo o tempo ele repetiu isso, que os americanos vão ficar mais ricos, mais soberanos e serão mais respeitados durante o governo dele. A gente separou justamente um trecho em que ele fala dessa era de ouro que estaria começando nas palavras de Trump. Vamos ouvir. A era de ouro dos Estados Unidos começa agora. De hoje em diante, nosso país vai prosperar e voltará a ter o respeito do mundo. Seremos referência e não seremos mais aproveitados, enganados durante todos os dias do meu governo. Simplesmente, eu vou colocar os Estados Unidos sempre em primeiro lugar. A nossa soberania será reconquistada, a segurança restabelecida,
a justiça vai ser reequilibrada. A manipulação do sistema judiciário termina hoje. Bom, a tradução é do Ulisses Carvalho durante o discurso de posse, o primeiro realizado ali mesmo no Congresso americano. Trump também falou sobre a tentativa de assassinato que sofreu no período da campanha. Aprendi muito que a jornada para reconquistar a nossa república não foi fácil. Aqueles que quiseram interromper a nossa causa tentaram tirar a minha liberdade, inclusive até tirando a minha vida. Há poucos meses, numa área maravilhosa de Pensilvânia, balas me atingiram na minha orelha. A minha vida foi salva por uma razão. Fui salvo por Deus para realmente tornar o país grande de novo. Bom, Donald Trump foi aplaudido de pé muitas vezes ao longo desse discurso de meia hora. Barão, só queria retomar com você que a gente viu nesse dia de hoje, nesse 20 de janeiro, uma cena que não aconteceu quando Trump perdeu a eleição. Ele não passou o poder para Joe Biden quando Joe Biden chegou à Casa Branca, deixou isso para o vice-presidente e agora ele recebeu o ritual completo, todo o protocolo de uma cerimônia de posse presidencial. Joe Biden o recebeu na Casa Branca, depois seguiram juntos para o Capitólio, para a cerimônia de posse. E não ficou claro para mim, Barão, nesse discurso dele de meia hora, parece que ele deixou nas entrelinhas, se haverá entre esses mais de 100 decretos que ele vai assinar, esse decretaço aí que ele vai colocar em prática hoje ainda, se haverá uma anistia aos invasores do Capitólio em 2021, justamente quando Biden chegava ao poder, quando Trump foi derrotado nas urnas. Ele deixou nas entrelinhas, chamando que os americanos são patriotas como ele. Num determinado momento disse que esse 20 de janeiro é o dia da libertação, mas não falou claramente que dará anistia aos invasores do Capitólio. Foi o que te pareceu também, que ficou ainda sem uma definição sobre isso? Ele falou ontem, Adriana, quando ele estava no ginásio lá com os apoiadores, né? Ele deixou muito claro que vai fazer um libera geral. Aliás, por falar em libera geral, aos 99 do segundo tempo, o Joe Biden deu um canetaço para a família inteira dele, né? Algo que nunca existiu aqui, um perdão futuro para todos os familiares dele. Convenhamos, é algo inédito aqui na história dos Estados Unidos. Mas respondendo a sua pergunta, ele tinha falado ontem que iria dar essa anistia para aqueles que estão presos do 6 de janeiro, né? Então, o momento de hoje, Adriana, como você lembrou muito bem, que não aconteceu há 4 anos, é fundamental para uma democracia prosseguir. É claro que muita gente vai achar chata, bobo, né? Esse negócio, todo mundo já sabe que o Trump ganhou e tal, mas é por causa disso que as democracias acontecem. Então, o Biden estava ali sentadinho ao lado do Trump, ouvindo ele falar mal do governo dele, falando que vai fazer as mudanças. E é assim que tem que ser mesmo, né? A população americana escolheu o Trump para mudar a realidade atual com o Joe Biden. E essa é a liturgia do cargo. Todos os protocolos estão funcionando no final de semana, hoje, e vai ser assim até a noite com o baile de gala, que vai ter logo mais aqui em Washington. É uma tradição, faz parte da política dos Estados Unidos e está sendo cumprida dessa vez à risca pelo Donald Trump. Tá certo, Barão. Sei que são muitas encomendas, você tem que correr aí atrás dos compromissos do novo presidente, justamente para trazer as informações ao vivo para a gente, e logo mais também do Jornal da Band. Obrigada demais por entrar ao vivo aqui com a gente logo nessa abertura do Entre Nós. Eu que agradeço. Bom trabalho para vocês. Até mais. Vida de correspondente nesse dia muito corrida e fria demais, né? Hoje, menos 10 graus, foi isso que impediu que a cerimônia de posse fosse ao ar livre, diante do Capitólio, como tradicionalmente acontece, com aquela esplanada lotada de apoiadores do presidente que chega ao poder. Essa cena não aconteceu porque justamente foi tudo interno.